Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à caravana do LGPD, que acontecerá hoje na Seção Judiciária da Paraíba e terá como tema o elo entre a proteção de dados pessoais e a segurança da informação no judiciário virtualizado. Teremos como palestrantes o supervisor da Seção de Planejamento e Integração Regional, Otávio Fritzberg, o diretor de secretaria da 8ª Vara Federal, Vinícius Souza, e o diretor do Núcleo de Tecnologia e Informação, Hugo Andrade. Tudo isso sob a coordenação do excelentíssimo magistrado Dr. Diego Guimarães. Espero que vocês tenham uma tarde muito enriquecedora, com muito conteúdo bom. E, em nome da seção de treinamento da Paraíba, eu queria dar algumas informações. Primeiro, que peço a gentileza de vocês preencherem a lista de presença, que aparecerá aí embaixo para vocês clicarem. Também o QR Code com a avaliação de reação sobre a palestra de hoje, que, por favor, é muito importante para a gente que vocês gostem, que vocês vão lá, preencham, dê um legalzinho lá, ok. E qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram discutir, perguntar aos palestrantes, vocês falam aqui embaixo no QIA, certo? Vou passar agora a palavra para o excelentíssimo magistrado Dr. Diego Guimarães. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos virtualmente à Seção Judiciária da Paraíba. Dessa vez, como já foi enfatizado, para dar continuidade às caravanas de segurança e de proteção de dados promovidas pelo TRF e que constituem uma iniciativa bastante pertinente para impulsionar o conhecimento, o debate e as soluções que certamente vão se transformar ou vão acabar incrementando a cultura institucional no TRF da 5ª Região, que consiga conciliar a inovação, que já está no nosso DNA, a tecnologia, que cada vez mais tem sido acrescentada em basicamente todas as nossas atividades, inclusive estas que constituem esse webinar, e também a proteção de dados. Repito, conciliar inovação, tecnologia e proteção de dados é o grande desafio, eu diria que é um dos grandes desafios que nós temos pela frente. Como já foi falado, hoje nos cabe aos colegas aqui da Comissão LGPD da Justiça Federal na Paraíba fazer uma apresentação cujo título já foi lido, mas eu vou ler porque o título já expressa todo o conteúdo que vai ser apresentado pelos companheiros. O título: Os elos entre a proteção de dados pessoais e a segurança da informação num judiciário virtualizado. Portanto, esse título escolhido por Otávio, por Hugo Andrade e por Vinícius, repito, ele já expõe o conteúdo que será tripartido nesta apresentação de hoje, né? Então, sem mais delongas, mais uma vez, eu quero desejar uma ótima jornada a todos que estão virtualmente nos acompanhando. Sejam bem-vindos à Seção Judiciária da Paraíba e eu deixo as palavras agora com os expositores devidamente sentados na sala de apresentação. Um abraço. Agradecendo demais a doutor Diego, nosso encarregado, não só magistrado aí competentíssimo, mas também interessadíssimo na questão, o Vinícius, da proteção de dados. Então, ele, desde o início, enquanto encarregado, ele procura sempre estar participando da evolução, da introdução da lei no âmbito da nossa seccional. Então, pessoal, boa tarde a todos, os colegas, as colegas, e estou muito feliz, estamos muito felizes em representar a nossa seccional, muito amor e carinho. De antemão, já adianto eventuais pedidos de desculpas pelo alguma falha, que eventualmente aqui não tem nenhum profissional,
mas a intenção é que a gente faça a melhor representação, né, possível com relação à nossa seccional. Então, o doutor Diego já falou, né, Ana falou anteriormente, a gente vai falar sobre a questão da proteção de dados, linkando com a segurança da informação num judiciário virtualizado. Eu estou na justiça desde 2011. Vocês estão... 2013. 2013? 2018. 2018, já é mais novatinho, né? 2011 eu ainda peguei essa questão dos processos físicos, né? Então, processo físico a gente não tinha, ou tinha pouco, né, Vinícius? Vinícius já pegou também a questão dos processos físicos. Tinha pouca questão de acesso aos dados daquele determinado processo, né? Ia lá para o balcão, né, Vinícius? E lá no balcão a gente tinha um atendimento às partes, aos advogados e tal, e fornecia, fazia carga externa, lembra? Carga externa lá no Tebas, e fornecia aquele processo e seus dados, né, para aquela pessoa interessada. Hoje em dia, como é que está? Hoje em dia a gente tem acesso a todos os dados, excetuando-se, obviamente, os sigilosos, né, aqueles processos que correm em segredo de justiça e tal, na palma da mão, no celular, no computador, enfim, em qualquer local, e não mais naquele balcão físico. Então, a justiça passa por uma grande quebra de paradigma, né? Estivemos aí, e nem faz tanto tempo assim. Esse azulzinho aí, os processos azuis que eu caracterizei como os penais, né? Uhum. Eles até um dia desses estavam nas secretarias das várias, nas assessorias, nos gabinetes. E hoje sumiram. A Justiça Federal na Paraíba, ela tem 100% da digitalização processual, né? E isso é um dado que nos orgulha bastante. Mas, então, foi uma quebra de paradigma, né? Uhum. Agora, eu falei que não faz muito tempo. Eu queria convidar a todos que estão nos assistindo a participar de uma seguinte questão. Quando é que esse processo foi iniciado? Convido a todos, se possível for, apontem os celulares de vocês aí, a câmera, né? No QR Code e respondam, por favor, para a gente ter uma noção do nosso público acerca desse tema. Vocês sabem quando é que o processo de virtualização do judiciário aconteceu? Quando começou, quando se iniciou? A gente não vai fazer isso agora porque fica ruim, mas eu queria convidar o pessoal aí a fazer essa participação na nossa apresentação. As respostas vão aparecer, ou devem aparecer, né? Por isso que eu pedi desculpas antes. E algum eventual falha. Mas elas têm que aparecer aí na tela. Deixa alguém responder. Espero que estejam votando. Né? Tem como mostrar os... O doutor Diego está testando ali. Vamos ver se a gente consegue essa interação com o público. Pedir desculpas foi proposital, porque é a primeira vez que estamos utilizando essa ferramenta e a gente não sabe... mas para aparecer tem que o público responder. Pois é. A gente não sabe se está linkando, né, com as respostas, né? Mas a gente testou o QR Code e está funcionando. Né? Só a questão das respostas para saber se estão aparecendo aqui. Doutor Diego, conseguiu? Olha, conseguiu. Infelizmente não está aparecendo aqui. Eu queria muito ter visto os resultados aqui. Não é problema, então, de participação. Mas, pessoal... eu coloquei duas datas. Eu acho que... Deixa eu acertar. Pois é, não apareceu para a gente. É isso que eu estou triste. Porque... tudo bem também. Tem... Como a gente faz ao vivo aqui, né? Vamos seguir. Eu imagino que muita gente tenha colocado datas diversas, anos diversos, mas eu vou responder para vocês. A nossa questão tem a linha do tempo
E ela foi iniciada, pessoal, quem respondeu depois disso, eu entendo, normal, mas ela foi iniciada lá em 2006. Nosso território é gigantesco, né? E isso decorreu na existência de mais de 40 sistemas processuais. É um absurdo, né? Então, assim, é inimaginável você ter uma gestão, né, unificada, uma gestão eficiente e eficaz também, de todo o judiciário com 40 sistemas, né? Por isso, o CNJ chegou e instituiu aí o PJE lá em 2012. 2012 começou, o Tribunal TRF5 baixou uma resolução, se eu não me engano, para paulatinamente fazer a introdução do sistema no âmbito da nossa região, e isso, eu estou falando de 10 anos, faz pouco tempo, né? E isso a gente está avançando, o CNJ também está no processo de instituição aí da Justiça 4.0. Então, a gente está numa quebra de paradigma muito grande. E Vinícius vai falar mais à frente sobre isso. A velocidade com que isso está acontecendo chega até a assustar. Porque, minha gente, não é brincadeira. Há 12 anos, eu estava mexendo processo físico, abrindo volumes, dando carga pessoal para um advogado, fisicamente. E 10 anos depois, 12 anos depois, a gente está num mundo completamente diferente, né? E isso, como a gente vai ver, ela impõe essa realidade virtual, né? Ela impõe vários e vários ganhos, como o próprio acesso à justiça, né? Antigamente, você tinha que ir para uma audiência, para ter acesso a algum processo, você tinha que ir lá, basicamente, para, né, conhecer o inteiro daquele processo. E hoje não, como eu disse, hoje está tudo completamente na internet, né? Só que isso também vai ser posto pelos meninos, gera também grandes desafios. Por isso que a gente botou no título lá a questão da segurança da informação, certo? Então, desculpem, deixa eu voltar aqui. Ai, meu Deus, estou indo para frente. Ai, meu Deus, estou indo para frente de novo. Desculpem, minha gente. Calma, vamos voltar aqui. Perdoe-me pela falha. Então, essa velocidade e essa imposição da nova realidade, ela surge também na própria Constituição Federal Brasileira, né? Nós sempre tivemos aí, desde 88, o princípio da publicidade, né? Que, como a gente vai ver, como a gente sabe, aliás, o artigo 93, ele trata da questão da validade dos atos jurídicos, que eles são públicos, né, em regra, excetuando-se mais uma vez a questão dos sigilos, né, segredo de justiça. Mas a gente tem uma nova realidade, a gente tem uma lei que nasceu há 4 anos, que é a nossa LGPD, né, e tivemos aí, agora, recentemente, a recepção da proteção dos dados pessoais também como direito fundamental. Então, vocês notem que temos aí uma grande disputa dentro de um mesmo artigo, e uma mesma cláusula pétrea da nossa Constituição, que é a necessidade da publicização dos atos processuais com a necessidade igual, né, de proteção à intimidade / privacidade, leiam como se sinônimos fossem, nesse contexto são sinônimos, e aí fica essa questão, temos que publicizar, mas temos que respeitar a privacidade das pessoas. Como é que a gente faz isso, né? O legislador, ele aponta o que quer, cabe a nós fazer a interpretação, o judiciário está aí para isso, uma das vertentes, está aí para fazer essa interpretação e tentar, né, da melhor forma, cumprir com o que lá está escrito. E eu faço um chamamento, uma provocação,
como no artigo 93 está lá na Constituição, a LGPD trata disso do começo ao fim. Intimidade. Intimidade barra privacidade. A intimidade, para mim, a intimidade, ela é muito importante, muito. Para você, Vinícius, a intimidade é importante? Otávio, não só ela é importante para a gente, né, no sentido pessoal, como o chamado que é feito hoje, é um chamado para que nos conscientizemos de que nós, no Poder Judiciário, seja como servidor, juiz, conciliador, estagiário, perito, leiloeiro, seja como for, enquanto a gente participa do Poder Judiciário, enquanto somos agentes públicos do Poder Judiciário, nós somos gestores, tratadores da intimidade de terceiros. Como você falou, no processo físico, a gente tem umas limitações da natureza do documento que já deixavam confortável. A gente sabia que tinha que proteger a intimidade, mas a própria natureza do processo e a natureza dos documentos, na área administrativa, no caso, ela já facilitava. Hoje, a gente está com realidade nova, a gente tem uma carga de cultura organizacional, mas a realidade, ela não só é nova, né? Ela aceleradamente muda, né? Então, a cada ano a gente tem uma realidade diferente. Eu convido vocês, o Otávio fez um resgate histórico, né, Otávio? Eu convido vocês a fazer uma reflexão sobre esses últimos 2 anos que a gente viveu. Porque enquanto esses 2 últimos anos da pandemia, né? A pandemia, ela acelerou tudo, não foi só o judiciário, mas dentro da nossa área de atuação, ela trouxe novidades. Assim, a gente até conversa, né? Ela virtualizou aquilo que a gente nem pensava em virtualizar. Então, enquanto o PJE foi uma virtualização, uma modernização planejada, né, em etapas, em testes, correções, na pandemia, num teletrabalho compulsório, no contexto de atendimento ao público impedido, a gente foi obrigado a criar soluções, né? A gente se deparava com problemas e tinha que criar soluções na hora, porque a gente era cobrado por isso, né? O pessoal vinha ao judiciário. Um exemplo, né? Um exemplo simples, auxílio emergencial. Muitas pessoas tinham negado, precisavam do auxílio emergencial e não tinha atendimento presencial. Então, a gente precisou desenvolver uma ferramenta, uma termação online, para possibilitar o balcão virtual, que hoje é um meio de atendimento, acho que em todas as sessões ele é um meio de atendimento privilegiado, né? Foi um salto, a gente não pensava em fazer isso, não era visto como algo prioritário, era muito comum exigir o comparecimento presencial, a apresentação de documento, e o balcão surgiu, né? É até mais massivo, é uma ferramenta até mais expressiva de atendimento em quantidade do que o atendimento presencial em si, o atendimento por e-mail. Audiências virtuais, se você chegasse em 2019, chegasse para o supervisor de audiências, olha, vamos fazer audiências virtuais, o supervisor iria rir, né, gargalhar da gente. Na audiências virtuais, em improbidade, em penal, isso não dá certo, né? Aí, de repente, você chega em junho de 2020, o supervisor de audiências tem uma bomba relógio, ele mesmo vai providenciar as ferramentas, né, vai pegar o mito pessoal dele para fazer a audiência virtual, vai usar o WhatsApp, vai chamar um primo para ajudar a gravar. Então, assim, são soluções que a gente criou, elas não estavam planejadas, não tinha resolução para isso, elas surgiram no cotidiano da gente, e a gente precisou implementar. Hoje, balcão virtual, a termação online e audiências virtuais, parece que a gente viveu sempre com isso. Parece que sempre teve audiência virtual, que sempre teve balcão virtual. Quando você lembra das audiências, né, quando já naquele retorno a gente lembrava das audiências, como era no presencial, aquele monte de gente se acumulando para fazer conciliação, parece uma lembrança de 5 anos atrás ou mais. Enquanto a termação online, você se habituou a receber os e-mails, né, aquele meio alternativo de autenticação dos documentos, que não é o comparecimento presencial, foi um salto que a gente teve de modernização. E aí, algumas expressões que a gente tinha, né, que a gente conviveu e ainda convive com elas, elas vão durar ainda mais tempo. Algumas expressões elas já tinham uma cara mais antiga e hoje elas parecem bem obsoletas. Quando você fala em afixar o edital no mural da vara, né, quando você fazia isso em 2019, você já questionava a utilidade de fazer isso, mas a gente fazia por uma imposição normativa. Apesar de algumas experiências de mural digital, você colocava no digital e colocava no físico. Uma expressão que eu acho que ela demonstra o quanto o judiciário se virtualizou, e se virtualizou, ele é ubíquo, ele está em todos os lugares e lugar nenhum, é aquela expressão dos mandados, dos ofícios, dos mandados de intimação, dado e passado na Secretaria da Vara X, na Secretaria de Mossoró, na Secretaria de Caruaru, Garanhuns. Às vezes o servidor está no Canadá, e ele faz aquele mandado. Às vezes está lá Souza, data de validação, e na verdade você está no Sudeste, você está num evento. Então, assim, isso vai existir, aquela localidade vai existir, mas quando você assina um documento assim eletronicamente, você se dá conta
do como está híbrido, né? Como você tem uma existência física, né? Da subseção, né? Uma existência, uma circunscrição física, geográfica da subseção, mas as atividades elas se desenvolvem num plano quase alternativo. Tem uma expressão que ela é muito comum nos juizados, o pessoal das varas cíveis e criminais talvez nem convivem, porque o PJ não tem esse problema, mas o CRETA tinha. O CRETA ele não tem um sistema, ele não tinha, né, um sistema de assinatura eletrônica. Então, o que era que acontecia? Se chegava um juiz novo, né, doutor Diego, nosso encarregado, passou por isso em Souza, chegava um juiz novo, os bancos precisavam saber, precisavam vir ao fórum, coletar a assinatura para levar. Por quê? Porque o juiz validava o alvará no sistema CRETA e ele ainda precisava assinar esse alvará para a parte pegar na repartição e levar para o banco. Então, assim, isso é uma coisa que parece do início do século XX, mas a gente convivia com isso até o início de 2020. Era visto como é um defeitinho do sistema CRETA, é uma rotina que a gente precisa conviver com ela, né? Gostaríamos de algo melhor, mas é algo que a gente pode tolerar. Com a pandemia, com o isolamento, com o teletrabalho compulsório, bem, o servidor está em Pombal, o diretor está em Campina Grande e o juiz está em Natal. Você não pode pegar um Guanabara para percorrer essas localidades e voltar, né, longe da Guanabara, para quem é da Paraíba, para voltar e colocar na repartição para a parte pegar. A gente desenvolveu novas ferramentas que a gente sabe bem. Essa virtualização planejada ou não planejada do judiciário, ela trouxe muitas consequências e algumas delas a gente pode destacar em relação à proteção dos dados pessoais institucionais, em relação também à segurança da informação. A gestão dos dados, né, como o Hugo bem sempre salienta para a gente, a gestão dos dados ela deixou a repartição, deixou o limite lá da secretaria administrativa e ela veio para a casa da gente. Então, assim, esse virtualizado, esse ambiente virtual, ele conecta nossas casas, nossas localidades. O trabalho, né, nesse período de isolamento, nesse período de teletrabalho compulsório, ou agora o teletrabalho regulamentado, esse trabalho, né, nossa missão institucional, ela invade nossa intimidade, né, a nossa privacidade, e em nossa intimidade a gente passa a administrar a intimidade de terceiros. Né? É algo que de casa é mais difícil de você aprender. Né? É mais difícil de você, eu estou aqui na minha casa, mas eu estou nas minhas mãos, na intimidade de diversas pessoas. E com essa virtualização, a nossa casa, ela se torna uma extensão, da repartição, uma extensão do cartório, extensão da assessoria, né? Em recursos, porque a gente usa nossos recursos no teletrabalho, e também em riscos. A gente traz riscos institucionais, né? E o Hugo sempre salienta isso em nossas reuniões, a gente traz os riscos institucionais para dentro de casa, né? É um ambiente misto, é um ambiente em que a gente mistura o privado e o profissional, mas não só em relação à nossa intimidade, também em relação à intimidade de terceiros. Durante esse período, e mesmo agora, com o teletrabalho mais dinamizado, a gente tem duas perguntas que a gente costuma se fazer. Uma delas a gente se faz mais do que a outra. A mais clara no teletrabalho, para quem teve que se habituar, quem não fazia, como era em algum momento, né, uma pergunta que a gente se faz, ou nossos familiares fazem pela gente, se a gente não tiver o cuidado de fazer, em algum momento, será que a gente não soube, começava o trabalho, a hora que terminava, será que a gente confundiu, a gente misturou? No presencial a gente tem um ritual, assinou o ponto, entrou, fechou o ponto, saiu, é ritual. Em casa, está diluído. Então, essa pergunta se tornou muito comum, em relação à nossa própria intimidade. Em relação à intimidade de terceiros, tem outra pergunta, mas que ainda assim, quando a gente pensa nela, a gente pensa na gente. Em algum momento, né, vocês estão participando aqui com a gente, nos prestigiando, vocês utilizaram meus pessoais, um WhatsApp pessoal, um Drive próprio, né, um Drive compartilhado com um Drive em nome da Justiça, para repassar informações, para trocar mensagem de trabalho? Bem, Hugo, quando ele se pega nessa pergunta, é mais fácil que ele esteja pensando na intimidade dele. Por exemplo, quando o Otávio te manda aquela mensagem 2 horas da manhã, né, você diz, meu Deus, o Otávio não tem vida. Né? O Otávio não tem vida, ele não tem limites. Né? Ele pensa na intimidade dele invadida. Mas ele não pensa nos arquivos que podem ser trocados por WhatsApp, onde então, né, você está disponibilizando para um aplicativo dados de terceiros. Né? Aqueles dados que você é um agente de tratamento deles. E você está utilizando um meio não institucional para passar. Então, assim, a gente olhando para março de 2020, sobretudo, claro que tem experiências pioneiras antes, a gente olhando para esse período e verificando o que foi criado planejadamente ou de maneira improvisada, a gente pode dividir em 2 grupos. A gente, nesse judiciário virtualizado, a gente tem algumas soluções que elas são institucionais, a gente pega ferramentas que já existiam e adapta, né?
e outras que não. Acho que o melhor exemplo, né, mais uma vez, familiar para quem é do juizado, são os alvarás. Eu utilizei os alvarás naquele contexto do arcaísmo, né, de pegar a assinatura do juiz, bater para ver se é autêntica. Bem, durante a pandemia, como a gente estava impedido de comparecer em todos os lugares para colher a assinatura e deixar o documento pronto, eu sei, reconhecendo, claro, a criatividade de algumas varas que iniciaram isso antes. Eu sei que era comum em Sergipe e Alagoas. O pessoal dos juizados, no lugar do papel, abandonou e passou a usar o SEI. Não teve nenhuma portaria, nenhuma resolução que dissesse, olha, usa o SEI como uma ferramenta auxiliar do CRETA. Mas as varas, por uma necessidade, uma coisa que não era pensada em ser resolvida dessa forma, a gente ia esperar o PJ2X, as varas adiantaram, né, numa criatividade própria dos servidores, dos juízes, dos supervisores, implementaram isso. Não, no lugar de papel, eu vou usar o SEI. Ou então, como acontece no Rio Grande do Norte, eu vou pegar esse alvará que o juiz valida e vou mandar via malote digital, que é uma ferramenta institucional. Essas ferramentas institucionais, elas têm uma proteção, né? Elas têm uma proteção corporativa e elas têm uma proteção de termos de compromisso, que algumas outras não têm. Aí os exemplos, né, são o WhatsApp, que a gente usa, né, para transmitir as informações, e também obrigado, e também o Drive, né? Ficou muito comum a gente abrir um Drive, né, que é uma conta pessoal, mas coloca o nome da vara, coloca o nome da nona vara de Caicó, da vara de Mossoró, e ali coloca seus arquivos, às vezes alguns arquivos sigilosos, e que não é adequado porque não é ferramenta institucional. Então a gente agrupa nesses dois campos e chega ao nosso momento atual. Nosso momento atual tem a ver com uma pergunta que se fazia muito antes, né? Quando é que vocês voltam? Quando é que vocês voltam a esse Ao status quo, né? É o status quo. Bem, na verdade está claro que a gente não volta, né? Que a gente tem um novo caminho, um caminho híbrido, e que a gente precisa conviver com 3 aspectos, entre outros, 3 aspectos. O primeiro é de uma conduta de cultura organizacional de boas práticas pessoais e institucionais, porque a gente está no regime híbrido de existência do judiciário, ele tá físico e ele está virtual. A gente precisa adequar o que a gente usou de criatividade para soluções ao padrão de segurança institucional, e a gente precisa se conscientizar que somos tratadores de dados, né? Até porque esses dados são bem valiosos, não são? Com certeza. Vinícius, nesse sentido, é até bom a gente destacar o nosso contexto atual, né, judiciário. A gente teve, no período de 1 ano e meio, 13 ataques às nossas instituições, o que representa, numa média, um ataque a cada 41 dias. É muita coisa. É um absurdo, né? Então, e a gente olhando os alvos desses ataques, a gente consegue perceber vários órgãos diferentes, né? Tem tribunais, tem seções judiciárias, tem tribunal regional, eleitoral, federal, trabalhista. Com isso, a gente consegue inferir que temos sido alvos preferenciais, né? Não somos os únicos alvos preferenciais, mas é importante que a gente entenda por que nós somos um atrativo tão grande para o hacker. O que um hacker quer quando ele atinge a justiça, né? O que ele quer obter? Em primeiro lugar, a gente resguarda, a gente possui dados valiosos, né? Como disse Vinícius. Então, um hacker ele sabe que ele pode obter ganho financeiro com a venda dos dados, com a venda do acesso a um serviço, por exemplo. Ele pode fornecer um serviço que uma pessoa assina, paga mensalmente e tem acesso a uma série de bancos de dados que são ilegais, vamos dizer assim, né? Então, isso é um fator muito importante para um hacker querer atacar o judiciário, né? O segundo fator muito importante também que nós somos um serviço essencial, né? Um serviço que não pode parar nunca. Afinal, o papel da justiça é resolver os litígios da sociedade, né? Entregar a paz social, né? Isso. Então, sem justiça, o que existe é o caos, né? Ou então a tirania, né? Vamos dizer assim. Então, o hacker ele sabe disso, ele sabe a pressão que ele exerce quando ele interrompe o serviço da justiça, né? Porque, na verdade, vem da própria sociedade, que quer o restabelecimento, né? Daquele serviço. E ele usa isso para chantagear o órgão, né? Para pedir um pagamento para que seja liberado, seja restabelecido o serviço. E um terceiro fator importantíssimo são as nossas vulnerabilidades. Isso é um fato, né? Senão a gente não teria 13 ataques em 1 ano e meio. Nós temos algumas vulnerabilidades e que, inclusive, o próprio usuário, a pessoa que faz parte da organização, ela pode representar uma vulnerabilidade. A própria LGPD, ela entende isso, e eu vou falar mais à frente sobre isso também. Então, se a gente juntar
esses 3 fatores importantes, a gente vê um prato cheio para o hacker, né? Ele vê dados valiosos, ele vê um serviço essencial que ele pode interromper e pressionar aquele órgão, e ele enxerga vulnerabilidades que ele pode explorar, né? Ele enxerga uma facilidade. Mas, Hugo, nós nunca deixaremos de trabalhar com dados valiosos. Exatamente. Nossos dados sempre serão valiosos. Nós nunca deixaremos de ser um serviço essencial, porque você falou muito bem, a justiça ela é essencial para a sociedade como um todo. Exatamente. E aí resta a vulnerabilidade. Como é que a gente faz isso? É o único fator que a gente pode mudar aqui, né, nessa equação, né? São as nossas vulnerabilidades. O bom é que a LGPD nos ajuda nesse sentido, né? No artigo 50 da LGPD, ela trata da necessidade de se criarem regras de boas práticas e de governança na área de segurança da informação, bem como normas de segurança. A gente pode citar aqui a política de segurança da informação, né, como o documento mais importante de uma organização, e bem como ações educativas de conscientização na área, né? Então, nesse sentido, no aspecto da governança, a Quinta Região institui a Comissão Local de Segurança da Informação, em atendimento à resolução CJF 687, e fazendo um paralelo com as atribuições dessa comissão, com o artigo 50 da LGPD, a gente consegue encontrar algumas semelhanças, né? Então, o dever de criar normativos, né? E boas práticas de segurança, o dever de promover ações preventivas e educativas de segurança da informação. Existe esse paralelo entre a lei e as atribuições dessa comissão. Então, a gente pode dizer que essa comissão ela ajuda a implementar a LGPD, né? Então, a LGPD, no âmbito da Quinta Região, ela está muito bem representada, né, pela comissão. Pela comissão, pelo nosso encarregado de dados, que é o doutor... No âmbito da nossa seccional, temos o doutor Diego. Doutor Diego na Paraíba. E as demais. E cada seção tem o seu encarregado de dados, né? Perfeito. Então, nesse sentido, no sentido dos normativos, o principal normativo da segurança da informação é a política, né? A política ela é um conjunto de orientações, de normas, de responsabilidades, inclusive, de boas práticas. Então, ela pode reunir política de senhas, política de acessos a sistemas, quem deve ou não acessar qual sistema, boas práticas no trabalho remoto, por exemplo. Ou seja, o que o servidor deve ou não fazer com o equipamento da justiça em casa, né? De que forma ele pode prejudicar a instituição, né? Entre uma série de outras recomendações e boas práticas, né? E, geralmente, a política ela vem assinada pelo presidente, por um ato da presidência, né? Ou então pela direção do foro, por uma portaria, por exemplo. Então, ele dá respaldo, né? Para que seja implementada. Obviamente que a política sozinha ela não resolve o problema, né? Então, tão importante quanto oferecer uma boa política é conscientizar as pessoas. Afinal, as regras elas não agem, nem quem age são as pessoas, né? Obviamente. Então, e nesse sentido, a gente não precisa se prender apenas a palestras, a conversas, workshops. A gente também pode utilizar ferramentas, né? Soluções tecnológicas. Ou a falta de usar... Não, aliás, não usar certas ferramentas. Não é isso? Porque o Vinícius falou muito bem, essa questão do teletrabalho, do trabalho híbrido, ela está envolvendo muitos desafios, no sentido de... O Vinícius foi perfeito. O uso do WhatsApp, por exemplo, que é algo altamente comum no nosso dia a dia, no caso, é um risco para a instituição. É verdade, porque o WhatsApp, no caso que você falou, ele é uma ferramenta que a gente não tem um contrato com ela, então a gente... concorda com o termo de uso daquela ferramenta, a gente às vezes nem sabe com o que está concordando e entrega dados para que a organização possa aferir lucros, né, vendendo esses dados, né? No nosso caso, da nossa região, que eu acredito que toda região já tenha o Microsoft 365. No nosso caso, eu não li realmente, vou assumir para o pessoal aqui, eu não li quando eu fui assinar o WhatsApp, lá, para usar o WhatsApp. Eu não sei o que danado está escrito lá. Mas a justiça, com certeza, ela leu todos os pormenores do contrato com a Microsoft. Sim, a gente tem um contrato, tem um termo de referência. Então, a Microsoft ela tem que seguir à risca o que está ali no papel, né? Então, é um contrato que ela pode responder ao não cumprir com os requisitos do contrato, né? Mas, voltando ao assunto das ferramentas, a gente fez aqui um estudo de caso na Paraíba. Nós testamos uma ferramenta de conscientização. O que ela fazia? Ela disparava e-mails fraudulentos, né? A simulação de e-mails fraudulentos, que visam obter dados confidenciais, né? Acho que, inclusive, o Otávio, ele sofreu ataque desses dias. Eu recebi e-mail, mas... Você clicou? Será que foi isso aí, meu Deus? A gente tem um vídeo desse momento aí, vou mostrar daqui a pouco. Sério? Tem.
Um vídeo Meu? apareceu. Meu Deus do Eu céu. estava trabalhando, a gente conseguiu capturar um vídeo dele. Ave E o Maria. interessante é que quando o usuário ele clicava no link do e-mail, ele era remetido a uma página de conscientização. Então, ele tinha acesso a vídeos, a artigos, e como se prevenir com relação a esse tipo de ataque, né? Ataque de phishing, né? Que é o que a gente chama. Então, vamos ao vídeo da Otávio trabalhando. Meu pai eterno. Seção de segurança forneceu. Ah, eu tava bonito. Tá? Sou bonito. Faça isso aí. No dia seguinte ele pediu pizza. Não foi? Pois é. Então, basicamente, o ataque de phishing é isso, né? É um e-mail que parece confiável, né? Geralmente pode ser de organização confiável, mas que ali ele tem a intenção de pegar suas senhas, seus dados bancários, pessoais, dados, né, confidenciais. E o resultado aqui na Paraíba dessa ferramenta é que em torno de 25% das pessoas do nosso público-alvo clicou nos links que nós enviamos. Ou seja, eles correriam o risco de expor dados pessoais, dados, né, da instituição também, né? Então, Quer dizer que eu tô nos 25. está no 25 Você lá. Meu Caso Deus, isolado, desculpem, pessoal. O interessante dessa ferramenta é que a gente conseguiu conscientizar essas pessoas, né? Sem ter que falar nada, sem ter que fazer uma palestra. A gente colocou a ferramenta no ar e ela conscientizou, né? Vamos dizer assim. Perfeito. Só para fechar o que eu falei até agora. Então, quando a gente junta uma boa política com um bom programa de conscientização das pessoas, a gente cria o usuário que ele protege a organização, né? Então, que é até um dos objetivos da LGPD, né? Você vê que ela traz boas práticas, ela quer que sejam feitas regras, governança, tudo isso é para proteger o usuário, né? E ele vira o que a gente chama de firewall humano, né? Ele compõe o firewall humano. Muito além daquele firewall que a gente compra, né, o equipamento, esse é o firewall das pessoas, né? Eles atrapalham a vida do hacker, vamos dizer assim. Em contrapartida, quando a gente não tem uma boa política e não tem conscientização, esse usuário ele se torna uma vulnerabilidade, né, a ser explorado pelo hacker. Então, esse usuário ele ajuda o hacker a começar um ataque, né? A vulnerabilidade não é só para Otávio, só para Hugo. É para a justiça como um todo. Toda instituição, né? Não só para ele, mas toda instituição, como você falou. Muito bem. Obviamente que tudo que eu falei até agora é no âmbito do usuário, mas existem outras batalhas que são travadas e a TI tem um papel central nisso, na verdade, né? Existe uma guerra cibernética mundial, obviamente. O Brasil não é o único país que isso acontece e a nossa TI precisa estar preparada para esse desafio, né? E aí eu coloquei de que forma a alta direção pode ajudar a TI nesse sentido. Em primeiro lugar, com investimentos na área de segurança. A gente sabe que essas soluções têm um valor muito elevado, mas estão à altura do que a justiça representa para a sociedade, né? Então, inclusive com relação aos dados valiosos, né? Na verdade. É importante dizer que a quinta região tem feito grandes investimentos e planeja fazer ainda alguns. Eu posso estar falando mais sobre isso. Mas, obviamente, só a solução de TI não resolve. A gente precisa de profissional de uma forma equivalente. Vamos fazer aqui uma analogia, né? Imagine que eu recebi aqui um tanque de guerra, eu recebi um helicóptero e recebi um drone, né? Então, para a guerra. Então, eu sou um soldado. Eu tenho que pilotar o helicóptero, eu tenho que controlar o drone, eu tenho que dirigir o tanque de guerra, tudo ao mesmo tempo. Obviamente que a gente não vai ter o melhor resultado desses investimentos, que são, como eu disse, soluções muito boas e valiosas, né? Então, com isso, eu
passo a palavra ao Otávio para... Perfeito. Rapaz, parabéns. Parabéns mesmo. Essa parte da segurança da informação. Acredito que não seja só eu, a pessoa interessada em aprender. Por quê? Porque a TI, e por que o vínculo TI com dado? Porque está intrínseco, está uma coisa ligada à outra hoje, como a gente falou durante toda a conversa, né? A TI tem muita coisa, linguagem própria. É como se você estivesse falando com um alienígena ali. E aí eu não entendo, simplesmente não entendo. Mas a sua fala foi perfeita, parabéns. Pessoal, já agradecendo, e antes de abrir para perguntas, a Aninha vai falar aqui sobre as perguntas, quais algumas. Infelizmente não conseguiremos responder. Acho que é o tribunal que vai... A todos não, Eu vou dizer infelizmente não vamos conseguir responder a todas, mas a Ana vai nos passar algumas aqui. Queria só pontuar duas coisas. Primeira coisa, pedir para o pessoal acessar mais uma vez o QR Code, dessa vez não é joguinho, para reação, a formulário de reação, né? E estamos, queira ou não queira, estamos competindo, né? O Fedra falou que estamos competindo aí, a caravana, né? Competição saudável, obviamente. Aí gostaríamos, na verdade, de vencer essa competição, né? Eu sou uma pessoa competitiva. E votem na gente, eu agradeço já, vou agradecendo, né? Dizer que quinta região, estamos bem representados enquanto encarregado. O nosso encarregado, ele é uma pessoa, além de magistrado, né? Isso aí por fora, digamos, é uma pessoa altamente interessada no tema, e estamos fazendo parte do comitê, não estamos só apresentando isso aqui para vocês hoje, mas fazemos parte do comitê e notamos o engajamento, né, do nosso encarregado de dados aqui na seccional. Fico muito feliz e orgulhoso de representar essa seccional encabeçada por nosso grande doutor Diego. Agora eu vou pedir aqui para a Ana fazer a pergunta. Por quanto tempo vocês acham razoável promover uma campanha de conscientização na organização? Eita, Hugo. Boa. Hugo, Boa pergunta. De quanto em quanto tempo, Hugo, a gente consegue, é importante, né, para a justiça como um todo, ter uma conscientização de forma que o usuário Otávio, que o usuário Vinícius, aquela pessoa do e-mail lá, que não sou eu, venha prejudicar a instituição. É importante que a gente tenha um programa perene, né? Não seja uma coisa pontual. Porque é uma nova realidade. Então, a gente tem que ter um programa de conscientização que seja durante todo o ano, né? Talvez por turmas ou não, mas que seja algo de forma planejada a longo prazo, né? De forma perene. Não precisa. Já estamos aqui, né, com a Ana Luísa, da sessão de treinamento, que já vai encabeçada com o pessoal Inclusive, a Comissão Local de Segurança e Informação tem essa atribuição de promover esses treinamentos em toda a região. Né? Então, o comitê. O comitê também tem. Então, a gente não está sozinho nisso, a gente pode se unir, né? Vamos dizer assim. Pronto, a próxima. Como a alta administração pode se envolver mais no programa de implementação da LGPD? Falei disso um pouquinho antes, ao falar do Dr. Diego. O primeiro passo, aí vem uma visão minha, né, pessoal, não estou falando em nome da instituição nesse momento. Primeira coisa, o primeiro passo para que tenhamos aí uma representatividade da alta administração para com toda a estrutura de LGPD. Quem não leu ainda a lei, convido a ler, porque é uma lei bacana, não é uma lei que veio só para burocratizar algo, né? Por mais que pensemos isso, algumas pessoas já me questionaram sobre isso, mas o envolvimento da alta administração no papel do encarregado, na minha visão, é importantíssimo, certo? O nosso encarregado, volta a falar, é uma pessoa altamente competente e envolvida no dia a dia desse cenário. Eu gostaria muito que, não sei, não estou nas outras seccionais para saber, mas gostaria muito que o que acontece aqui na JFPB seja replicado nas demais seccionais, porque aí teríamos, né, de fato,
a implantação da LGPD na região Verdade. todinha, né, Hugo? Concordo. Sem o respaldo da alta direção, nada acontece, né? Inclusive a implementação da LGPD. Concordo também. Otávio, Sim, rapidinho, só para fazer um parênteses no que você está falando, já lhe agradeço sempre as referências elogiosas, que é muito mais pela amizade do que efetivamente acredito que a realidade da Não. LGPD acontece. Mas veja só, de fato, eu gosto dessa matéria, já venho tentando estudá-la, mas a LGPD, particularmente, já desde o Marco Civil da internet, né? Mas a LGPD também traz um conjunto de, como você se referiu também, um conjunto de técnicas redacionais que são inovadoras na legislação da gente, sabe? Eu já li e reli a LGPD algumas vezes, e por conta dessa dificuldade redacional, é, é, eu ainda tenho muita dificuldade em compreender algumas coisas, porque o papel do encarregado não é só receber as reclamações, encaminhar ou servir, né, de intermediário entre o titular do dado e a NPD. Não é só isso, né? Ele é indicado pelo controlador como agente de tratamento, e também tem uma função de orientação. E a gente só consegue ter uma função, ou só consegue desempenhar bem uma função de orientação se a gente souber aquilo, né, que a gente tem que orientar. Então, assim, nós temos buscado, de um modo geral, aqui no TRF da Quinta, todas as sessões têm um encarregado que é magistrado. Né? Isso eu não sei se é reproduzido nas outras, eu imagino que sim, né? Mas, de fato, é algo que a gente está construindo, a gente está, assim, começando a entender alguns porquês da LGPD, está tentando progressivamente construir uma cultura institucional em cada sessão, e nós aqui estamos fazendo isso de forma muito, muito bem, e desenvolvendo de uma forma muito, muito mais rápida do que aquilo que eu imaginei, né? E isso tem exigido de todos nós um contínuo aprendizado, né? Então, de fato, eu acho que, só auxiliando na resposta, né? Eu acho que a modificação de uma cultura institucional não se dá da noite para o dia. A implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, muito menos a gente vai conseguir fazer, mesmo depois de todo o mapeamento, de todas as rotinas e fluxos de trabalhos administrativos, inclusive do contínuo reexame dos fluxos dos atos processuais, né? Porque, embora a LGPD não tenha destinação específica para os atos processuais, a gente sabe que a gente lida com tratamento de dados, né? Quando a gente utiliza o CNIS em casa, ou até no gabinete, na sala de audiência, daqui a pouco a gente está baixando vários CNIs para decidir processos específicos e construir um banco de dados de CNIs, né? E aí a gente tem informações. E a gente pode até ter dados sensíveis em alguns dossiês previdenciários, porque tem um histórico de doença do segurado do INSS, né? Então, assim, só para evidenciar que isso tudo é uma construção, né? E que, acima de tudo, essa iniciativa do tribunal de fazer essas caravanas meio que nos acende luzes a todos, né? Então, eu acho que a gente está no bom caminho e que mais cedo ou mais tarde a gente vai acabar criando fluxos bem padronizados e, como eu falei no início, na apresentação, a gente vai ter boas práticas reproduzidas, como a gente costuma fazer no TF da Quinta, né? A gente tem boas práticas que a gente acaba reproduzindo para outros locais. JF5 em rede, né, doutor Diego? Por aí, por aí. Parabenizando desde já, pessoal, o tribunal pela ideia. A caravana está sendo maravilhosa, né? Doutor Diego falou muito bem aí. Esqueci, inclusive, peço desculpas por não ter feito essa menção anteriormente. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região está de parabéns. O pessoal lá está, apesar do pouco pessoal, né? Temos uma realidade realmente desafiadora com relação ao pessoal, mas o Hugo até falou, né, da questão do TI, mas não é só lá. É verdade. Né? O tribunal tem feito um belíssimo trabalho. Parabéns, Isaura, parabéns, Dr. Marco Bruno, Magnus, enfim, eu não vou nomear não, porque eu vou ser injusto com os demais, mas estou muito feliz de estar fazendo parte disso tudo, desse movimento. Fui para São Paulo no congresso lá, a pedido do Dr. Diego, e foi engrandecedora a experiência lá também, com o Fedra, com Alain lá de Sergipe,
Enfim, pessoal, muito obrigado. Em nome dos meninos aqui, de Vinícius, de Hugo, de Ana, doutor Diego, eu vou passar a palavra para ele só para encerrar, mas eu queria deixar esse muito obrigado mesmo, e pela paciência e pela moral, né, de nos ter deixado entrar na casa de vocês, ou né, no computador de vocês aí. Obrigadão. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Deixa eu, antes de você terminar, de me Pois encerrar, não. primeiro dar os parabéns, né? Que formato foi muito agradável a gente acompanhar a conversa. Obrigado. Eu não queria fazer uma pergunta, não, mas só uma sugestão. Essa boa prática aí que vocês fizeram, vocês deviam ampliar, né? Ampliar ela para toda a região. É uma sugestão. Essas pegadinhas que vocês fizeram com os colegas, Sim. que se passasse, pudesse ser partilhado para a região toda. Eu acho que é importante para todo mundo. Fiquei muito, muito contente de ver que você já tem uma iniciativa dessa. A gente está procurando capacitações nesse sentido, mas a gente já tem uma possibilidade de partilhar essa boa prática. Então, é minha sugestão. Diga. Isaura, eu já soube que Hugo aqui tem grupo de Teams, não é WhatsApp, viu, minha gente? Tem grupo de Teams com os diretores de TI das outras seccionais e do tribunal, né? E tal prática será compartilhada com todos. Pois é, acho que vai ser bom para todo mundo. Então, parabéns a vocês. Para a gente diminuir esse percentual, né, minha gente? Exatamente. 25%. Eu não estou no meio, viu? Vou falar mais uma vez. Doutor Diego, contigo. Não, nada. Eu só queria endossar o seu pedido, Otávio, de eleição, né? E que o pessoal vote aí no nosso apresentação. Das muitas coisas que eu aprendi em muito tempo de trabalho no interior foi que eleição só se ganha pedindo voto, né? Não tem esse negócio de só coisinha de rede social, não tem que pedir voto. Então, eu estou aqui endossando, né, o seu pedido, acho que é a apresentação. E aí, assim, eu tirando a brincadeira à parte, eu queria parabenizar o Otávio, a Hugo e a Vinícius. Não me surpreendeu, né, porque eu já conheço a expertise e o engajamento de cada um de vocês, né? Vinícius, desde a época, das nossas épocas em Souza, né, da saudosa, para mim, Souza, para ele ainda não, mas Hugo e Otávio, desde que cheguei aqui, particularmente em João Pessoa. A exposição me pareceu bem consistente, sabe, bem instigante e descontraída. Eu acho que vocês aí andaram pegando algumas dicas com esses influenciadores, né, com esses tiktokers agora, que dizem que as lives, né, Isaura, as lives, os webinários, os vídeos tem que ser assim, tem que ser descontraído, tem que ter um mínimo de informação consistente para o seu público, né, para o público ao qual é dirigido. Então, eu acho que a gente foi muito bem nessa apresentação de hoje. Eu só queria deixar mais uma vez os meus parabéns à apresentação e também à iniciativa do tribunal, nas pessoas aqui de Fedra, de Isaura e de todos que tiverem participado. Muito boa tarde. Obrigado, minha gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, Diego.